A gente está aqui com o Dr. Sérgio Reis, seja bem-vindo, mais um podcast, o Pod Integra. E o Dr. Sérgio Reis é um médico integrativo, ele atende aqui em São José dos Campos, mas ele não foi sempre um médico integrativo, mas a visão dele mudou após que por trabalhar em hospital, e aí ele conseguiu ver muitas coisas novas e diferentes, que talvez despertou essa vontade de ir para a parte integrativa. Ele é mineirinho, não é daqui de São José dos Campos, mas hoje, né, como eu disse, ele atende aqui em São José, né? Fala um pouquinho sobre a trajetória do senhor aí de vida, tudo. Eu tenho vou fazer 35 anos de formado, né, em medicina. Já nessa trajetória toda, formei na Universidade Federal do Espírito Santo, né, fiz residência médica em pediatria no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, também lá em Vitória, no Espírito Santo. Nessa trajetória, acabei sendo secretário de saúde, diretor de hospital, sempre trabalhando com pediatria, UTI neonatal, né? E até recentemente, aqui em São Paulo, eu fui coordenador de 2 UTIs, uma UTI pediátrica e uma UTI neonatal, no Hospital Jardim Helena, lá em São Paulo. Ah, o senhor foi coordenador de UTI neonatal? Isso. Antes de fazer odontologia, eu trabalhei em UTI neonatal. Então, é uma delícia, né? Muitos anos com o neném, fazendo sala de parto e tudo. E aí, em 2021... Despertou. Eu estava com meus 94 quilos, 108 de circunferência abdominal, hipertenso, com hipotiroidismo, resistência insulínica, estressado com essas 2 UTIs, né? A culpa é a UTI. E aí, fora qualidade de sono ruim, né? Alimentação. Sim, sim. E aí eu fui convidado por um amigo para ir a Belo Horizonte, passar por um médico integrativo. Até então, eu não tinha nenhuma ligação com isso. E aí, chegando lá, foi muito interessante que eu comecei a ver algumas coisas que me impactaram dentro da medicina integrativa. E eu fiquei 2 dias lá. E naquela noite, algo mexeu comigo, porque a noite foi diferente, o sono foi diferente. Então, no outro dia, eu estava assim, querendo saber de tudo, conhecer tudo, saber os caminhos que ele passou. E eu saí dali, além do meu tratamento, eu saí dali já procurando como eu ia me tornar alguém que conhecesse muito de medicina integrativa. Bem, e com isso eu comecei a estudar, 2021, 2022, né? E aí no final de 2022, em outubro, eu larguei tudo em São Paulo, já morava aqui em São José dos Campos, né? Vai fazer esse ano 15, fez esse ano 15 anos, e me dediquei à medicina integrativa. Então essa minha jornada aí, isso você vai ver o quê? Em 4 meses, eu saí de 94 quilos para 76 quilos, a hipertensão foi embora, o hipotiroidismo foi resolvido, a resistência insulínica foi embora, né? Então, teve uma revolução na minha vida. Uma revolução sem a droga, sem a medicação, com mudanças de hábito e a implementação da medicina integrativa, né? Então, o tema, né, na verdade, que eu vim trazer aqui é o que é a medicina integrativa, que muitas pessoas não conhecem, não sabem o que é a integrativa, e, na verdade, não é só o médico que pode ser integrativo, né? Na verdade, todos os profissionais de saúde deveriam trabalhar com a integrativa, né? Cada um na sua área, respeitando a sua limitação, né? E trabalhar em conjunto com outros profissionais, né? Então, no meu caso, que eu sou dentista, trabalho com a parte de harmonização e a parte odontológica também, eu consigo fazer essa parte integrativa, respeitando as minhas limitações e, claro, não passar do meu limite e trabalhando em conjunto com o médico integrativo. Eu também fui despertada pela medicina integrativa em 2021 também, que eu acho que foi o boom ali do conhecimento maior, que foi falando mais sobre essa parte integrativa. E eu comecei a implementar isso na minha vida, porque a integrativa é isso, né? A gente primeiro tem que fazer a mudança na gente,
para as pessoas verem essa mudança e ver que realmente isso é bom, que realmente isso faz sentido na vida das pessoas e acontece a mudança, né? E aconteceu uma mudança assim enorme na minha vida. Eu ainda estou na adaptação, né? Que isso é uma constante, é uma constante mudança, uma constante adaptação. A gente o tempo todo tem que estar ligado nessa parte da saúde. E assim, depois que eu conheci esse mundo, eu quis também me aprofundar mais, aprender mais e para ajudar o outro. Porque na integrativa é isso, né? Você acaba querendo ajudar o outro, ajudar o seu paciente, o seu cliente, para ele ser melhor e ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, se você puder falar aí um pouco o que é a medicina integrativa, né, no olhar do... Essa, na verdade, hoje, o termo medicina integrativa, ela não é considerada, né, uma especialidade ainda. Sim. Até porque deveria ser o papel do todo médico ter um olhar muito mais integral do paciente. Sim, que não é o caso, né? Mas o que normalmente, com toda essa questão de você, cada um cuidar de uma parte, né? Então você tem o cardiologista no coração, o pneumologista no pulmão, né? Neurologista, e assim vai. Eu acho que o pediatra é o que mais tem um olhar mais integrativo. E verdade, porque ele acaba olhando a mãe, olhando o pai, olhando o bebê, e olha como um todo, né? E realmente o bebê, ele principalmente na neonatal, né? Não dá pra você olhar só o coração, porque às vezes tem bebê que tem problema nos rins, e você tem que cuidar dos rins também, né? E tem que cuidar, tem neném que tem uma parada cardíaca ali, mas por que teve? Faltou algum eletrólito? Então, realmente, na neonatal, principalmente, é muito integrativo. E aí, então, nessa abordagem dita integrativa ou funcional, que às vezes se usa o termo funcional, ou em termo integrativo, ou a saúde integral do paciente, é você começar a olhar qual é o estado inicial desse paciente, como que ele se encontra, e levar ele para um estado ideal de saúde. Então, a preocupação da medicina integrativa é em gerar saúde e, através dessa saúde, a doença ir embora. E como que isso vai acontecendo? Você vai entendendo o que está acontecendo com esse paciente. Muito das doenças que hoje nós damos algum nome, por exemplo, você tem uma pressão alta. Você toma, exemplo, losartana. Bem, aquela pessoa não está hipertenso porque ele tem uma deficiência daquela substância. Ela deixou de produzir aquela substância. Não, aquela substância foi incorporada ali como tratamento para quê? Para diminuir a pressão. Sim. E se você perguntar, quanto tempo você vai tomar essa medicação? A resposta é... Ad eterno. O resto da sua vida. Porque aquela medicação ela tem um papel só de diminuir sintomas. É como se você entrasse numa sala cheia de fumaça e resolvesse abrir a janela. Sim. Se você continuar nessa pegada, todo dia você vai ter que abrir a janela porque o fogo subiu, a fumaça subiu. Uhum. E aí você abre a janela, a fumaça desce. Depois você fecha a janela, a fumaça sobe. Então todo dia eu preciso tomar aquele remédio para que a minha pressão esteja controlada. Mas não seria muito mais interessante a gente perguntar aonde está o fogo? Porque se antes eu não era hipertenso e eu passei a ser hipertenso, o que está acontecendo? Algo mudou. Algo está desequilibrado no organismo. Então, dentro dessa visão, nessa abordagem integrativa, que isso, tanto como você bem falou, né, o dentista pode ter uma abordagem integrativa, até porque a boca não está separada do corpo. Não só pode, como deveria, né? E o corpo não está separado da boca. Exatamente. E os dois têm ligações muito importantes, né? Então tem algum problema dentário que está repercutindo no órgão. Sim, que pode ser no coração. Problema no órgão que está repercutindo no dente. Então, quando você tem esse olhar, você vai tratar o corpo e vai tratar os dentes. Exatamente. E aí você vai ter uma resposta mais efetiva no tratamento. Então, o olhar de quem tem essa abordagem integrativa, ela está buscando sempre o que está levando, qual é a deficiência,
o que é preciso fazer, não só no físico, mas no emocional, muitas vezes no espiritual. Exatamente, né? Porque a integrativa é exatamente isso, não é somente o corpo, né? Tem a parte espiritual, tem a parte emocional, a mente. Corpo, mente e espírito, né? Uhum. Então, às vezes, a pessoa acha que é só essa questão do corpo, né? Mas não trata a cabeça, né? Não trata a alma, não acredita em Deus nenhum, né? Uhum. Então, realmente, tem que ter uma ligação total na integrativa. E é interessante que, no meu caso, né, na minha trajetória, eu fiz medicina, né? Depois eu acabei indo para fazer terapia familiar sistêmica, que é essa visão sistêmica das questões emocionais, do como você está dentro dessa estrutura chamada família e o que você leva para a sua vida, né? Que acaba interferindo nas suas escolhas. Sim. Depois eu fiz teologia, então isso me deu essa visão tanto do físico da alma e do espírito. Então, quando eu entrei nesse mundo mais da medicina integrativa, fechou esse ciclo dentro de mim. Então, eu tinha bem a consciência de qual era a minha missão nesse mundo, que é outra coisa importante que qualquer pessoa precisa ter. Sim, isso é uma coisa que eu estava até falando hoje com a minha secretária. A gente precisa entender qual que é a missão, né? E cada um tem uma missão diferente. Eu até falo isso na questão profissional. Às vezes a pessoa fala assim, eu amo fazer tal coisa. E aí tem pessoas que não, aí tal coisa dá dinheiro, né? Então aí escolhe uma profissão que por dinheiro, né? Uma suposição, medicina dá dinheiro, vou fazer medicina. A pessoa não tem o dom, a pessoa não ama aquilo que faz, tá focado só no dinheiro. Claro que vai ser um profissional frustrado, muitas vezes vai estar doente e às vezes não é um bom profissional, né? Então a gente precisa primeiro, eu acho que essa questão do espírito é você saber qual que é a sua missão aqui na Terra, porque Deus dá uma missão para cada um. Então cada um tem a sua missão. A gente precisa primeiro entender essa missão para escolher aquilo que você quer fazer, para você desempenhar com amor, porque daí você vai aprender a amar. E daí não vai virar um trabalho, né? Vai virar um amor. E nem peso. E nenhum peso. Eu não sei se eu cheguei a já comentar com o senhor, mas meu sonho era fazer medicina, né? E só que aí eu achava que era dona de mim, né? Eu queria fazer medicina achando que era dona de mim. Mas eu não tinha o dom, né? Então, assim, hoje eu entendo que eu tô no lugar certo, que Deus me deu esse dom e que eu estou no lugar desempenhando a missão que Deus me deu na vida. Então, assim, eu não sou simplesmente uma dentista. Então, as minhas consultas, eu gosto de falar pouco, né? As minhas consultas duram 1 hora e meia. E, sim, assim, 90% das minhas consultas é mais terapia do que a parte prática mesmo, né? Então, os pacientes gostam muito de conversar, gostam de falar, né? Então, o senhor também que trabalha com essa parte, o senhor sabe como que é, né? Então, nós dois somos bem parecidos nessa questão de acolhimento, né? Quem é muito acolhedor acaba desenvolvendo essa parte de terapeuta também, né? E aí entra na parte da integrativa, né? É verdade. E aí, na verdade, quando você está vivendo a sua missão, você só está fazendo uma coisa só. E às vezes as pessoas me perguntavam muito, poxa, Sérgio, como é que você consegue fazer tanta coisa? Né? É médico, tem hora que é pai, que é hora que é pastor, tem hora que é terapeuta, né? Fiz MBA em gestão empresarial, fiz coach, fiz um monte de coisa. Eu falo, não, eu só faço uma coisa só. Eu vivo a minha missão. E qual é a sua missão? A minha missão é cuidar de pessoas. Ajudar, facilitar processos. Ajudar pessoas a encontrar destino, propósito. E aí isso eu faço em qualquer coisa. Então, se tem um paciente ali na minha frente que vem com uma demanda física, uma demanda emocional ou espiritual, de alguma forma eu posso ser um facilitador desse processo. Então, quando você tem isso claro, nada é pesado para você. Você termina o dia leve. Poxa, atendi, fiz, aconteci, mas leve. Você olhar e você ver o retorno desse paciente dizendo, poxa, isso mudou a minha vida, isso abriu meu olhar para algo que eu não estava percebendo, isso resgatou coisas que eu achava que eu nunca mais teria. Né? Então a gente vai vendo as pessoas e a gente tem uma tendência assim, poxa, mas também, né, é a minha idade, né? Poxa, eu tenho um relato da minha mãe, né?
que ela tem 80 anos, vai fazer agora, quer dizer, não vou falar 79. Se eu falar 80, elas brigam com ela. 79. Vai fazer 80 em agosto, e ela tomava 9 medicamentos, né? Ela tinha um cansaço, já estava perdendo um pouco a memória. E aí, quando ela decidiu fazer e começar a mudar hábitos, mudar coisas na vida dela, suplementar, fazer uma modulação hormonal, né, com 70 anos, 70 e poucos anos, o que isso trouxe para ela? Um novo mundo, né? Uma mulher com energia, disposição, com a mente boa, né, feliz. Então, você olha para isso não tem preço, né? Você olhar a conquista dessa pessoa. Até porque, se você olhar no mundo, existem alguns lugares que são chamados zonas azuis. E para quem está nos ouvindo, né, se você pode entrar no Netflix, lá tem um documentário de 6 capítulos que está escrito assim: Como chegar aos 100 anos, o segredo das zonas azuis. É muito interessante porque ele conta 5 regiões no mundo que têm a maior concentração de centenários. E o mais interessante é que você não vai ver Parkinson, Alzheimer lá. Você não vai ver tomando remédio. As pessoas estão movimentando, vivendo propósito, tendo amigos, convivendo na comunidade, na família. Eles não estão no asilo. Eles não estão lá acamados, né? Tem humor, tem gratidão, tem perdão. Eles não carregam coisas ruins, né? E isso é o que eu sempre falo, né? Que as pessoas... Isso todo mundo deveria saber, é regra. A cabeça, ela tem um poder muito grande no corpo, né? Então, se a pessoa não tiver com a cabeça boa, não tiver centralizada ali, vivendo o propósito, a pessoa vai inflamar o corpo todo. É onde desenvolve o câncer, né? Que o câncer é multifatorial, né? Sim, sim. Mas, porém, ele é multifatorial, mas não é porque o meu pai tem que eu vou ter. Né, que eu vou ter. Aí eu posso não desenvolver se eu mudar o meu hábito de vida, mudar a minha alimentação, mudar toda essa questão de viver o propósito, a cabeça, você estar bem com você fazer aquilo que te dá prazer, né? Em todos os sentidos, né? É isso que você está falando, Marília, é o que a gente dá o nome de epigenética. Sim. Então a gente tem a genética e a gente tem a epigenética. Qual é a diferença? A genética está ali. Talvez se você tem todo um histórico aí de câncer, como você falou, diabetes, obesidade, hipertensão, é bem provável que talvez você carregue alguns desses genes. Exatamente. Mas quando você começa a mudar o seu estilo de vida, mudar a sua alimentação e o ambiente que você está, como você lida com esses 3 elementos, que é a epigenética, isso vai interferir no que a gente chama das estonas que estão envolvendo o seu gene ali e podem silenciar esses genes de doença e potencializar o gene de saúde. Ou seja, a transcrição desse gene, ou seja, o que esse gene pode vir a manifestar, ela pode ser sublimada ali. Ou seja, isso corresponde a 80% do que eu posso vir a ser. Então, eu não sou refém da minha hereditariedade. Exatamente. Então, a mudança está na minha mão. A mudança está na sua mão que está nos ouvindo, né? Ou seja, se eu mudar, eu não vou ter a mesma história do meu pai. Eu não vou ter a mesma história da minha mãe. E eu já fiz minha genética toda. E eu sei que eu tenho genes para diabetes, eu tenho genes para obesidade, eu tenho questões relacionadas a metabolismo de carboidrato, eu tenho problema no citocromo P450, então eu tenho dificuldade de metabolizar, fazer metabolismo hepático, na fase 1. Então, sabendo de tudo isso, o que eu faço? Eu tomo medidas que fazem com que esses genes não manifestem. Exatamente. E aí eu mudo uma história. Exatamente. E é o que aconteceu comigo. E é o que acontece para quem adota o estilo da integrativa, né? É verdade. Porque vai acabar fazendo como um todo. Porque o que o senhor fez? Começou a viver o propósito, né? Saiu do hospital e foi fazer. E garanto que hoje o senhor é muito mais feliz.
É muito mais dormindo sempre em casa, né? Vivendo uma vida mais tranquila, sem estresse. Então mudei muita coisa, né? Desde o hábito alimentar, hábitos de sono, hábitos de exercício, né? Tudo isso aí é um conjunto. É o que a gente chama de quando você começa a agir de vários pontos, é o que a gente chama de efeito comitiva. Você age em vários pontos para gerar um potencial de resultado maior naquilo que você está buscando. Exato. E aliado a isso, muitas vezes a gente usa a própria física quântica para ajudar isso. Né? Isso é legal de falar, né? A gente usa algumas informações que eu posso dar para o meu corpo, porque é interessante. Alguns estudos mostram que cada célula nossa, ele tem um PIN, que a gente chama, proteína integrada à membrana. Essa proteína integrada à membrana, para a gente entender, ela seria mais ou menos como se fosse um radarzinho, assim, né? Que ela fica ali no extracelular, captando o que está passando ali. E aí a célula vai decidir se aquilo é interessante para ela ou não. Sim. Só que, imagina comigo, você tem que produzir uma substância, essa substância tem que ser transportada, chega ali, a célula decide. Só que alguns estudos mostram que frequência sonora, frequências luminosas, frequências eletromagnéticas, elas têm uma velocidade 100 vezes maior do que uma substância química. Sim. Uhum. Então, isso é informação. Então, como que um pensamento pode gerar liberação de substância química que vai alterar a célula e que pode gerar ou saúde ou morte? A gente faz, como você pensa, assim é. Então, se você pensa bem, tudo bem. Tudo se bem. pensa mal, né? Então, a gente começa a ver que isso tudo acontece. Por exemplo, não tem uma mãe, porque a mulher é muito mais sensível nisso, né? Sim. Se você pensar nos seus filhos, você vai ver o quê? Uma parte sua está neles. Sim. Então, você sabe aquela mãe que para assim e fala assim, não, eu vou ligar para o meu filho porque alguma coisa está acontecendo. E liga e o que acontece? Está acontecendo. Está acontecendo. O que começa a explicar? Existe uma coisa chamada não localização. Então, se eu pegar uma célula hoje, multiplicar essa célula, e eu deixar uma célula aqui em São José dos Campos, outra lá em São Paulo, e eu começar a manipular essa célula aqui em São José, a de São Paulo começa a responder. Então, como é que isso aconteceu se elas estão distantes? Então, existe uma frequência que eles comunicam. Uhum. Como é que, se eu pegar um rádio... Isso acontece muito com gêmeas, né? Gêmeas ou gêmeos, né? Ou que, por exemplo, seu filho, porque você tem uma parte sua que está nele. Sim. Então, tudo isso fala, isso é espiritual. Sim, mas tem uma explicação também científica. Isso é explicado por a questão da frequência. Sim. Então, hoje, por exemplo, quantas frequências estão passando aqui agora? Né? Só que muitas estão passando e não estão repercutindo na gente. Exatamente. Outras podem repercutir. Né? Por exemplo, São Paulo, bairro de Moema, é um local, porque está de frente de um aeroporto. O radar está ali. Maior concentração de câncer está ali. O que tem ali? A frequência do radar. Que é uma poluição eletromagnética. Então, aquilo pode trazer malefício? Pode. Pode. Né? Você constrói a sua casa num local, num terreno onde tem um veio da água passando embaixo, ou seja, tem uma rachadura. A radiação que vem do centro da Terra passa ali. Vai ficar doente. Exato. Então, são coisas que hoje estão se vendo que quando você muda, quando você bloqueia essa frequência, você muda a saúde. Exatamente. Então, hoje se fala muito que a gente chama de biohacker. Hackear essa biologia, potencializando, dando respostas. Então, como que eu consegui em 4 meses mudar tudo? Porque mudou todo o estilo de vida, né? E é onde a gente fala que a gente precisa começar na gente para provar que é o certo. Eu vou citar um exemplo aqui. O Dr. Lair Ribeiro, né? Eu conheço ele desde que era pichotinho, assim. Ele fazia um programa na Cultura,
com uma mulher, eu não lembro o nome dela agora, mas acho que era Roda Viva, que chamava. Ah, sim, Roda Viva. Roda Viva, eu acho que era, né? E minha tia amava assistir aquilo. A minha tia, eu cresci na zona rural, né? A minha tia, ela morava lá na roça e aí ela estudou só até a 4ª série, mas ela era muito ligada. E hoje eu vejo que ela já praticava medicina integrativa lá atrás. Tanto que ela morreu com 84 anos, lúcida, andando, magra, quase não tomava drogas, praticamente nada, e morreu de velhice mesmo. Mas ela tinha uma vida super bem, super ativa. Ela era mais forte do que muitos jovens hoje em dia. E ela praticava o jejum intermitente, sem saber que isso fazia bem para a saúde, sem saber. Ela comia muito pouco, não comia muito açúcar. Então, assim, ela já fazia medicina integrativa sem saber o que era. E ela assistia quase, assim... Ela era fãzaça do Dr. Lei Ribeiro. Ela assistia essa Roda Viva, que ele participava muito. Eu não sei se era toda semana, eu não lembro agora muito bem na minha cabeça, mas ela... E eu gostava de assistir ali com ela, de ver ele falando essas coisas. E depois deu uma parada, o povo começou a chamar ele meio que de louco, né? por as pessoas não acreditarem na medicina integrativa, e hoje as pessoas estão vendo que isso é bom, né? Passou por um período que as pessoas estavam acreditando mais na doença do que na saúde. E o lance da integrativa é você não entrar na doença, né? Você cuidar do estado de saúde para não entrar na doença. Mas se tiver na doença, você ficar saudável sem precisar da droga, sem precisar das medicações, né? Às vezes, né? Dependendo de como essa pessoa está, não que a gente não vá dar alguma medicação, porque muitas vezes, né, você fala assim, então a pessoa vai lá, você tira tudo? Não, ninguém tira tudo. Sim. Primeiro você constrói saúde. E foi muito interessante, por exemplo, você fala assim, Sérgio, então você tinha hipertensão e hoje não tem mais? Como é que foi? Sim. Você largou o seu remédio? O que eu queria só, assim, falar bastante dessa questão que o senhor tá falando aí, é que as pessoas, tem gente que não sabe o que é medicina integrativa, que não sabe o que é isso, né, funcional integrativo, né, não sabe o que é essa questão, e tem pessoas que não acreditam ainda, né, que não entende o que é e fala que é loucura, fala que é fanatismo. Então, isso da hipertensão que o senhor tá falando, né, o senhor estava na doença, né, foi para... Isso. Então, o que acontece? Eu era hipertenso, eu parei minha medicação? Claro que não. Eu fui o quê? Construir saúde. Um belo dia eu tô lá no hospital e de repente eu fico tonto. Aí seguro, sento, vou medir minha pressão. Baixa. Opa, não era baixa, agora tá ficando baixa. Então o que eu fiz? Diminuí a dose. Continuou a pressão, beleza. Mais um tempo de recuperação, gerando saúde. Outra queda. Fui ver, baixa, com meia dose. Aí vamos tirar a droga e vamos acompanhar. Acompanhamos até hoje, nada. Então, eu tirei a causa que estava fazendo aquilo, que estava relacionado com a minha resistência insulínica. Hoje, se você falar, qual é a sua glicemia hoje? 63. E sua insulina? 3,4. É outra coisa muito interessante para a gente falar aqui. As pessoas ficam todas querendo saber como é que está a glicemia. Exatamente. Minha glicemia está 90, minha glicemia está 97. Mas isso não é o mais importante, porque antes de você ir para um pré-diabético, para um diabetes, você já aumentou sua insulina e muito, porque seu pâncreas ficou ali tentando dar um jeito naquele monte de glicose que estava no seu sangue, que veio da onde? Desse monte de carboidrato que se come, que está levando as pessoas a adoecer, que está levando as pessoas à obesidade, à hipertensão e tudo mais. Uma coisa interessante agora que me surgiu aqui, né, que eu trabalho com a estética, me lembrei de algumas pacientes que falam muito sobre aquela caneta. Ozempic? Ozempic, que é um veneno, né? Qual que é a opinião do senhor em relação a ela? Pois saiu um estudo agora, né, japonês, mostrando que o uso de Ozempic, 2 meses de uso, já começa a diminuir o telômero. O que é o telômero? E o telômero quase ninguém sabe, né? Até profissionais da saúde. Tem profissionais que não sabem o que é o telômero. Telômero é algo que está lá no seu cromossomo, lá na ponta do seu cromossomo, e que o telômero ele determina o tempo que você vai viver. Só que a gente pode encurtar esse tempo, né? Então. E já está mostrando que
Não só o que você faz com a sua saúde, você está encurtando. Exatamente. Porque eu costumo dizer assim, lá em Gênesis 6, a Bíblia fala que Deus determinou o tempo do ser humano viver. E o tempo é 120 anos. Mas se você for ver a estatística do Brasil, a maioria das pessoas morrem com 78, 76, 80. É a média ali. Uhum. Né? Então ali, só de cara, a gente já perdeu 40. Exatamente. E aí, como você chega aos 80? A maioria chega mal. Mal. Tomando 7, 10 medicamentos, com moleta, né? Ou acamado, ou demente. Exatamente. Né? É o que a gente vê. Mas como eu mesmo disse, tem pessoas no mundo que não vivem assim. Tem regiões que não vivem assim. A genética deles é a mesma nossa. Exatamente, mas o estilo de vida não. É outro. É outro. E aí entra até a questão da suplementação, né, que a gente fala. Por exemplo, o magnésio no solo brasileiro não tem. Tem gente que não faz suplementação. E o magnésio é tão importante para a saúde. E aí você vai ver em países vulcânicos que o solo é mais rico em magnésio, a pessoa tem uma qualidade de vida melhor. Uhum. E aí tem, sim, esse período de vida aumenta, né? Não vai morrer nessa faixa etária nossa, né? O magnésio ele é muito importante para o coração, muitas arritmias, cãibras. Ele, na verdade, ele é um coringa. Né? Então, ele, quando falta alguma coisa, ele entra ali. Sim. Só que se a gente está num solo pobre, a gente vai ter deficiência. A maioria tem deficiência. Né? Mas hoje a gente tem várias coisas que estão envolvidas. Está se suplementando muito, fala muito em suplementação. Bem, se você pegar o tomate de 30 anos atrás, é diferente do tomate hoje. Exatamente. Né? Se você for em lugares onde você tem uma plantação orgânica, você vai ter muito mais sabor àquele fruta com todos os ingredientes que a compõem do que o que a gente vê hoje. Então, por quê? Nenhuma planta ela é capaz de extrair do solo os nutrientes dela. Ela precisa de micelas, fungos, que captam esses nutrientes e transportam para a planta. Se eu uso agrotóxico, eu mato esses fungos que vão fazer esse transporte. Exatamente. Então, eu vou ter uma planta mais deficiente. Por isso que eu tenho que estar usando mais adubo, mais coisa, para poder ver se eu equilibro isso. Exatamente. Né? Então, nós estamos vivendo essa fase. Então, a gente está vendo as pessoas que, na maioria, elas estão sendo intoxicadas. Exatamente. Né? Seja com metais tóxicos, seja com solventes, seja com agrotóxicos, poluição eletromagnética, poluição telúrica. O 5G aí veio para, né? Que está trazendo, né? Fora outras coisas que começam a acontecer. Então, se você tem questões alimentares acontecendo, né, você vai ficar, hoje, por exemplo, algumas modificações genéticas em alguns alimentos têm trazido várias consequências, né, que são os transgênicos. Sim. Então, qual é o cereal que mais a gente consome? Trigo. E o que ele foi? Modificado. Exato. Hoje, 2% da população é celíaca. Só 2%. Mas a maioria tem problema com trigo, com glúten. Hoje, o que está se aumentando de doença autoimune, não tem. Absurdo. Aí as pessoas falam, eu tenho resistência a glúten, tenho resistência à lactose. Não, meu filho, você não tem resistência. O problema é que não faz bem pra gente porque foi modificado, né? É o transgênico. Então, se você fosse pegar, por exemplo, eu lembro de um paciente que ele chegou e falou, Sérgio, eu amo pão, eu sou atleta, eu preciso de um certo carbo e tal, não sei o que, papapá. Aí eu falei assim, olha, só tem uma saída para você. Boa. Ele era um empresário, né? Ele falou assim, compra um trigo italiano e faz fermentação natural. Exatamente. Aí a sogra dele, né? Ela falou, não, ela trabalha com isso. Aí ela pegou, comprou um trigo italiano, que ainda é original. Né? Ainda, né? E fez o pão e trouxe para que eu testasse nele. E foi fantástico para ele. Então, para você ver como que agora você faz isso com o trigo nacional, onde o original tinha 14 cromossomos e hoje ele tem 42. Onde que você tem hoje 400% a mais de glúten. Você não consegue digerir esse glúten. Exatamente. Você vai estufar, você vai dar gás, você vai fazer leak gun, que é
a permeabilidade desse intestino e vai entrar um monte de tranqueira para dentro do corpo. Exatamente. E as vitaminas que é bom não vai conseguir entrar. E aí nós começamos a ter deficiências, porque a absorção é prejudicada. Exatamente. Né? Então, essas coisas todas a gente começa a entender, e quando você melhora isso no paciente, a resposta é muito boa. Né? Ele começa a ter uma outra qualidade de vida. Às vezes, teve uma vez que eu propus para um grupo, né, tirar o trigo por 21 dias, uma pessoa relatou, e a minha enxaqueca sumiu. É muito interessante isso, ó. Você comeu uma pizza no sábado. Na terça-feira você está com dor de cabeça. Exatamente. Por quê? O glúten, o efeito dele, ele é mediado pela IgA. IgA é tardia. É diferente de você comer um camarão e você é alérgico a camarão, na mesma hora você está empolada. Isso é IgE, Sim. imediata. Agora, IgA não, é tardia. E o glúten entra nessa história. E esse é o grande problema. É o grande vilão de tudo, né? De Um tudo. dos. Um dos, né? Na verdade é um dos, né? Porque o vilão tem um monte. Eu até falei pra minha paciente, eu falei assim, olha, tudo que você vai lá no supermercado, sabe aquele corredor, tem um corredor do perigo ali, né? O corredor da morte ali no supermercado. As prateleiras. As prateleiras da morte. E teve um dia até que eu fiz um story falando sobre isso. Mas tudo que você vê lá na prateleira que tem assim, validade para 2025, validade para 2028, tudo que fica ali não estraga, você passa, ó, correndo. Porque só de passar ali você já vai ficar doente. Eu resumo assim, tudo que Deus fez, fica. Tudo que o homem manipulou, transformou, inventou, porque o que está na prateleira são produtos alimentícios, não são alimentos de verdade. E os alimentos de verdade, você tem que tomar cuidado, porque pode ter arsênico, pode ter agrotóxico. Pode Quando ter você vê aquele franguinho ali na câmara fria, há 28 dias ele era um pinto. Então. Enquanto já que você já veio do interior, você sabe, pinto para virar um frango é 4 meses. É 4 meses. Não é 28 dias. Não. E aí, a minha sobrinha veio querer discutir comigo, que ela é zootecnista, ela veio querer discutir comigo que frango não tem hormônio, tia. Eu falei assim, não, e o que é? É a ração que tem. É a ração que tem. Não, ela veio falar, não, tia, ração não tem hormônio. Eu falei assim, mas como que o frango então vira, Porque né? alimenta 24 horas. Pois é. E aí, o que acontece? A banha que a gente usava, né? Então. Ela ficava rançosa daqui a pouco. Exatamente. Você bota um óleo de soja, de canola, de girassol, do que você quiser. Então. Ele vai ficar 3 anos, 4 anos na prateleira. Pois é. E acho que isso vai fazer bem pra gente. O leite, deixa lá em cima da mesa, que você pegou da vaca ali. Esqueceu, vai coalhar. Vai coalhar, virar coalhada. O outro fica 6 meses ali na prateleira. Alguma coisa tá errada nisso. Exatamente. Que será, né? E se tá assim, acho que vai fazer bem pra gente, vai manter a gente vivo, vai manter a gente 100 anos mumificado, né? De jeito nenhum. Não vai. Né? Claro que vai adoecer, né? Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente põe pra dentro, porque tudo que a gente pôr pra dentro vai refletir no nosso exterior. E isso conta até na questão da mente, né? Porque o que a gente pôr na nossa mente vai refletir no nosso exterior, né? Agora, tem uma coisa, a gente fica muito preocupado com o que a gente bota para dentro. Em termos de intestino, né? Só que o intestino é 12 metros de superfície 12 metros quadrados de superfície de absorção. Sim. A pele é 32. O cabelo é 100 e o pulmão é 1000. Então, às vezes eu pego pacientes que estão lá com problema na tireoide, e você vai ver, é o que põe por a fora. absorção dele é mais inalatória. Então, pega aquele banho quentinho, gostoso, que a água virou vapor, e ela inalou. Então, quando inala, não vem só água, vem flúor, que está na água. E é interessante que o cloro e o flúor são halógenos, lá na tabela periódica. Exatamente. Junto com o iodo. E para fazer o seu hormônio da tireoide, o T4 e o T3, você precisa do iodo. Só que o iodo é mais pesado. E o cloro e flúor é mais leve. Então, na corrida, quem chega na frente? O cloro e flúor. Seu exame vai estar lá bonitinho, como se fosse normal, mas não está funcionante. Você tem frio nas mãos,
você está caindo o cabelo, a pele está ficando ressecada, a unha está quebrando, você está com dificuldade de perder peso, pode ter constipação, pode ter depressão, pode ter insônia, tudo sintomas de hipotireoidismo, por exemplo. Uhum. Então, como que eu resolvo isso, Sérgio? Eu pego e coloco um filtro de chuveiro no meu banheiro. Exatamente. A água vai vir limpa, as mulheres vão amar porque o cabelo vai ficar melhor, né? Exato, o cabelo fica maravilhoso. E você resolveu um problema. Exatamente. Né? É claro que a tireoide, as pessoas pensam só em hormônio, mas não, você tem ferro, você tem zinco, você tem selênio, você tem várias coisas, inclusive uma contaminação com cloro e flúor, por exemplo. Exatamente. Que leva a tudo isso, né? E aí é onde a pessoa às vezes está lá prostrado, unha quebradiça, queda de cabelo, a pessoa tá com aquela fadiga, acha que é só porque dormiu 5 horas à noite. Claro que não é o ideal dormir só 5 horas, né? Mas às vezes a pessoa acha que é só por conta disso. E na verdade não é, né? Na verdade pode ser milhares de outras coisas que tá acontecendo de desequilíbrio no organismo por conta de um cloro e um flúor, por conta de um banho quente, né? Sem um filtro lá para tirar o cloro e o flúor. E aqui em São José, né, não são todas as cidades que tem, mas hoje em dia a maioria tem. Mas aqui em São José, vou dar o exemplo, né, da Sabesp, que ela tem o controle, né, do flúor na água. E eles controlam para ter aquela porcentagem do flúor. E o flúor, é interessante eu falar, né, porque eu sou dentista, o flúor, ele serve absolutamente somente, foi cientificamente comprovado, para evitar cárie. É o que a gente aprende, é o que tem estudo que não evita, né? Que não evita, é isso que eu ia falar. Que não evita. Eu ia falar isso, que não evita. E existem outras coisas que podem ser feitas que realmente evita cárie, né? Mas, claro, além de tudo isso, você pode escovar o dente com água, que você não vai ter cárie, que vai evitar a cárie do mesmo jeito. E para um autista, principalmente, flúor é veneno, né? Exatamente. Alumínio é veneno. É veneno. Né? Então você está nos desodorantes, você está nos shampoos, né? Protetor solar, que todo mundo vai sair de casa para trabalhar, nem trabalha no sol e taca protetor solar. E aí tem um monte de alumínio, um monte de parabeno, que já tem estudos que foram encontrados em câncer de mama, né? Em biópsia de mama parabeno. Então pode ter relação. Hoje a gente tem a poluição moderna, que está envolvendo mais essa turma mais jovem, né? Por exemplo, as garrafas plásticas, né? Que tem o bisfenol. Sim. Né? Então hoje, por exemplo, se você tem que escolher uma água mineral, ela tem que ter vindo de uma fonte que está 100 quilômetros da onde você mora. E a gente não olha para isso. Você pegou lá uma garrafa que ela veio de Fortaleza. Você tá morrendo de sede. Ela veio de Fortaleza. Então você pega aquela água que andou de caminhão. No sol quente. Como é que você libera bisfenol? Ou por sol, ou por congelamento. Congelamento também faz liberar. Sabe aquelas vasilhinhas plásticas que não é para congelamento, mas você usa para congelamento? Você está correndo risco. Do bisfenol. Então, e muitas vezes a gente pega pessoas com microplásticos, né? E isso está contaminando, está dando dor em membros inferiores, porque ele vai obstruir alguma artéria, Uhum. vai ter dificuldade de sair, porque se ele é um microplástico, se é uma nanopartícula, ela não passa pelo rim, ela não passa pelo intestino. Então, o único local para ela sair é pele. Então, aí por isso que a gente usa frequência para eliminar essas coisas. Hoje a gente está pegando muito, né? Uhum. Agora, estão se usando grafeno para inocular algumas coisas no ser humano. Isso está trazendo problema, está aumentando infarto, está aumentando. Então, tem várias coisas acontecendo que se a gente não começar a ter uma visão mais aberta, mais crítica das coisas, mais integrativa, você não vai construir saúde. Exatamente. E até tem uma coisa interessante que o senhor falou aí, que eu acho que pode ficar também bem a dica pro pessoal, sobre a modinha, né? Hoje em dia as pessoas vai muito nesse negócio de modinha. Um exemplo é aquele copo da uma marca famosa aí, que eu não vou falar aqui, né? Mas eu acho que o senhor já deve ter visto, que libera substâncias que são prejudiciais à saúde, né? Eles falaram que, né, é vedado, né, vem um aço inox por trás. A questão não é nem essa, a questão é caso rache, caso você está liberando chumbo.
Sim, E aí é prejudicial. exatamente. Hoje a gente tem muita intoxicação, chumbo, Por mercúrio. muito comum por causa dos peixes, garimpo, até se você mar, né, peixe de superfície, mesmo do mar, Sim, é complicado. Então você corre um risco grande, né? Então sempre preferir peixes que sejam de águas profundas, né? E peixes menores, porque, por exemplo, o atum é de águas profundas, mas ele é um peixe grande que come os pequenos, então e vive mais, então ele tem mais chance de ser intoxicado, por exemplo, exatamente. né? Mas esse cuidado a gente tem que ter, né? Sim. Bom, aqui em São José dos Campos, a medicina integrativa está chegando aos poucos. Em 2021, que foi quando eu comecei a despertar essa coisa da integrativa, eu comecei a ir atrás de profissionais médicos para ter uma parceria, vamos dizer assim, porque é importante a gente ter pessoas, cada um da sua área, porque o integrativo não quer dizer que eu vou fazer tudo, mas que eu vou fazer o que tiver dentro da minha área, respeitando as minhas limitações e quando passar do meu limite, eu tenho que passar para um profissional que vai cuidar do restante, um médico. O médico, mesma coisa. O médico tem a sua limitação, que, por exemplo, numa restauração de amálgama, vai procurar a ajuda de um dentista que seja integrativo ou biológico, Fazer a né? remoção segura Do amálgama. Porque tem a Que forma importante até falar correta. isso, né? Então, tem a forma correta da remoção do amálgama, né? Tem que usar oxigênio, não pode descartar na tubulação. Tem todo um processo correto de fazer Porque isso. o pessoal não lembra que mercúrio, Ele é volátil. ele é volátil. Volátil. Então, não só o paciente está, mas o próprio profissional. Exatamente. Então, hoje a gente pega muito dentistas que estão mal de saúde. Que estão contaminados. Exatamente, porque remove da forma errada. Então, se contamina e contamina o próprio paciente. Então, eu já vi relatos, e eu já vi isso clinicamente antes de fazer essa parte da integrativa, né? E já vi também relatos de dentista que foi procurar a odontologia biológica por conta da mãe dele que foi contaminado com mercúrio. Uma remoção que foi feita de forma incorreta, a mãe dele teve intoxicação, foi parar até no hospital. E eu tive relato meu mesmo, de paciente meu, que antes de saber, né, a forma correta de fazer a remoção, ele também teve... não foi comprovado, mas eu liguei porque foi logo em sequência. Ela teve uma fraqueza, caiu, quebrou o pé. E assim, eu tenho quase certeza que foi por conta do mercúrio. Ficou internado um tempo porque teve algumas complicações. E foi logo depois da retirada. Foi logo depois da retirada. Uhum. Então, tem a forma correta de fazer a remoção. Então, como eu disse, o médico precisa do dentista para fazer essa remoção. O dentista precisa do médico para ajustar alguma coisa ali que está fora do alcance do dentista. E aí, de repente, precisa de uma nutricionista. Então, o integrativo não quer dizer que você vai fazer tudo. Você precisa de uma equipe que falam a mesma língua para estar um complementando o outro. E aí, aqui em São José, eu fui procurar, né, a gente já se conhece já faz um tempinho, né? Que foi quando eu achei, porque aqui em São José existem poucos médicos que são realmente integrativos, né? Efetivamente. Por ser uma coisa muito nova, as pessoas falam que mas na verdade não são, né? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado na hora de procurar o profissional integrativo. Tem que ver se realmente ele né, integrativo. Porque a pessoa pode tratar de uma maneira tradicional falando que da forma integrativa. E o Dr. Sérgio tem a clínica Zoe, que atende aqui em São José dos Campos. Como eu disse, é um dos poucos médicos integrativos que eu encontrei, né, nessa procura que eu fiz. E aí ele atende online também, né? Dá para atender em outras cidades, para outros estados. Ele faz atendimento online, tem lá todo um processo que manda o cabelo para ele fazer os testes aí da quântica e tudo mais. E eu acho que eu sou uma das poucas dentistas também, eu ainda não tenho certeza absoluta, mas uma das poucas dentistas que trabalha com harmonização e faz essa parte integrativa. Hoje até tive um relato de uma paciente. Eu fiquei muito feliz, ela falou para mim assim, doutora, é a primeira vez que eu passo, ela já passou em milhares aqui em São José, porque ela faz muita estética, ela falou, eu já passei em muitas, e é a primeira vez, é uma experiência única, é a primeira vez que eu passo com uma que tem esse olhar integrativo, assim, ela ficou apaixonada. Então, eu acredito que eu também sou uma das poucas aqui que faz essa parte integrativa.
Mas fala um pouquinho aí da clínica. O senhor faz também injetáveis lá, né, para reposição. Mas só dando um adendo aqui, corpo, pele, cabelo e unha são marcadores de saúde. Então, antes de você mexer numa pele, que é o que você faz, né? Num cabelo e numa unha, trata por dentro. Exatamente. Porque se não está bem essa pele, se não está bem esse cabelo, se não está bem essa unha, o problema não está neles, está dentro. Está dentro. Então, quando nesse olhar que você faz na harmonização, preparando esse paciente para esse momento, o resultado que você vai ter é infinitamente melhor do que se você não cuidar dentro desse paciente. E isso é uma coisa que eu falo muito para as minhas pacientes. Então, assim, se você quer ter um bom resultado e uma boa durabilidade, você precisa cuidar dentro também. É um conjunto, né? Precisa estar... A planta é um grande exemplo, né? Não adianta você ficar lá aguando as folhas se o caule ali tá seco, não tá hidratado. A raiz ali tá toda seca, não tá hidratada, não tá do jeito que precisa estar, e tá ali aguando a folha. Não vai adiantar nada. Vai limpar, vai ficar bonitinha, mas tá toda... vai cair, não vai ter um bom resultado. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, ela fez a harmonização, ficou maravilhosa, daí vai no profissional, no mesmo profissional, fiz em mim, fiquei horrível, não deu certo, não durou nada, por que não durou em mim, não? Então, alguma coisa ali tá... Isso se chama, que a gente chama terreno biológico. Exatamente. Então, o terreno, ou seja, o seu corpo precisa estar limpo. Exatamente. Né? Às vezes a gente faz a metáfora, né, com o aquário. Então, o peixinho está doente, vamos dar remédio para o peixinho? Pode ajudar um pouco, mas às vezes não faz muito efeito. O que eu tenho que preocupar? O pH da água está bom? A oxigenação? Será que essa água não está contaminada? Eu e você somos 70% água. Então, quem são nossos peixinhos? São nossas células, nossos órgãos. Então, quando eu limpo esse terreno, quando eu mantenho ele limpo, meu corpo funciona super bem. Minha pele vai ser muito melhor, meu cabelo melhor, minhas unhas mais fortes. Sim. Então essa é a grande sacada. Mas falando da Zoe, né, um pouco, né, a Zoe, ela já vai para 2 anos, então hoje a gente, além do atendimento médico, dentro dessa linha, dessa abordagem integrativa, a gente faz tanto a parte de terapia familiar sistêmica, terapia MDR, a gente faz também a terapia neural, né? Temos uma equipe que faz a parte dos injetáveis, porque como é essa questão do injetável? A gente pode usar a alternativa oral, né? Desde que a medicina é medicina, você tem a alternativa oral, tem a alternativa intramuscular e a alternativa intravenosa. Então, o que você faz, o local, o acesso, vai determinar a velocidade do resultado. É claro que às vezes eu brinco, né? Você pode ir de ônibus ou de avião. O avião vai mais rápido, mas paga um pouquinho mais caro, né? Exato. Então, mas é uma questão, às vezes, do qual é a prioridade, o que a gente quer chegar, a velocidade que a gente quer chegar, o resultado que você quer ter. Então, muitas vezes a gente vai trabalhar com alguns protocolos que acabam dando esse resultado aí ao paciente. Então, tem uma forma de fazer o diagnóstico que a gente usa, você mesmo falou a questão do cabelo, mas tanto pode ser o cabelo para quem está fora, porque tudo que eu faço na clínica eu consigo fazer online. Sim. Então, eu consigo entregar o mesmo resultado do presencial no online. Então, por isso, hoje eu atendo o Brasil todo, atendo fora do país, por causa dessa facilidade que foi criada através dos exames de laboratório e dos exames biofísicos que eu também faço, que vai gerar um resultado que é o que a gente está tendo hoje, né? Sim. E para quem me acompanha aí, sempre que eu falo de um médico integrativo e indico a Zoe, é o Dr. Sérgio aqui que eu indico. A gente tem aí uma comunicação legal, a gente combina bem, então eu sempre indico para ele, eu consigo conversar com ele, tem essa dinâmica. Bom, eu acho que agora ficou bem claro que é medicina integrativa, né? E eu acho que a gente pode até fazer outros podcasts aí falando sobre outras, uns termos específicos, trazendo um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação sobre esse mundo maravilhoso que é a integrativa, que nós dois somos provas disso, que
o quanto mudou as nossas vidas, né? Até o cabelo do Dr. Sérgio mudou de cor, isso ele não falou, mas eu vou contar pra vocês. Ele não pintou, era mais branco, ele falou, e ficou mais escurinho agora. Tá, né? Tô chegando aos 60, Sem né? tonalizante, ó, chegando aos 60 com o cabelo, ó, pretinho por conta da saúde dele, que tá integrativa ali, ó, tá tudo em dia. É isso aí. Mas é isso aí, obrigada por o senhor ter vindo aqui, obrigada pela presença. Foi um prazer estar com vocês. Só para fechar aqui, finalizar, uma pergunta que eu faço para todo mundo, o que é Deus para o senhor? Olha, Deus para mim, ele é o meu tudo, né? Porque ele antes de eu existir, ele sonhou comigo. A Bíblia diz que ele escreveu cada dia meu, quando nada havia ainda. Então eu só nasci depois que tudo estava pronto. E aí, isso me trouxe, você está acabando de falar e perguntando sobre Deus, isso me trouxe um tempo eu parei, porque a gente tem uma tendência a querer fazer tudo com o nosso braço, do nosso jeito, com as nossas ideias. Um dia eu estava parando e li esse texto que está lá em Salmo 139, que fala que Deus escreveu uma história para mim, do começo ao fim, quando nada havia ainda. E aí, quando você vai lá para o Apocalipse, a Bíblia fala que vão abrir 2 livros quando você estiver diante de Deus. Aí eu falei, peraí, o primeiro é o que ele escreveu. E o segundo? É o que a gente... É o que eu escrevi. E aí eu comecei a pensar, gente, eu sou muito míope para achar que eu sei o que é melhor para mim. E aí eu falei, peraí, eu não quero chegar lá e abrir meu livro e falar assim, que livro péssimo que eu escrevi. Então, todo dia eu acordo como eu acordei hoje, além de agradecer, eu falei, opa, esse capítulo foi escrito. Eu estou vivo. E aí eu falo, Espírito Santo, me conduza nesse capítulo. Eu quero o que o Senhor escreveu e não o que eu escrevi. Por quê? Porque o que Deus tem para nós é bom, perfeito e agradável. Então hoje eu vivo na direção dele. Ele é o meu tudo porque eu não faço nada, porque às vezes as pessoas fazem muita coisa e se não deu certo ele vem para Deus. Não, eu não faço nada onde a minha oração não foi primeiro. Então, se eu tivesse que deixar alguma coisa aqui hoje, só faça aquilo que a sua oração foi primeiro. Ou seja, você falou com o Pai, você falou com Deus, você recebeu do Espírito Santo uma direção. Pode ir, ele está junto com você. Não vá sozinho, né? É isso aí, gente. Que fique para vocês o livro que Deus escreveu e não o que você escreveu. Né? E se escrever, que escreva da forma correta, né?